Fala pessoal, mais uma vez aqui no nosso Tudo Pode Haver, o nosso estúdio de podcast dentro da Casas Conceito, aqui no Palacete do Tira Chapéu. Temos mais uma entrevista aqui bacana hoje, conteúdo muito bom para trazer para vocês. E como eu já disse, né? No Tudo Pode Haver, tudo pode. Então o assunto de hoje, por exemplo, é saúde, é fisioterapia. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre algumas coisas de fisioterapia, RPG, pilates, neopilates. Então tem muito conteúdo bacana. Eu queria aqui agradecer a presença da nossa convidada e fazer as devidas apresentações. Ela que é formada pela UXAL em fisioterapia, atua na área há 20 anos já, é especialista em terapia manual, tem formação internacional em RPG, além de cursos como Neopilates, que eu já falei aqui para vocês, fisioterapia integrativa, também é uma novidade que eu quero discutir um pouquinho, conhecer um pouco mais, e já está encarando um novo desafio, né? Osteopatia. Então eu queria aqui agradecer Lueide Esteves, muito obrigado, a sócia do Estúdio Pilates Salvador, proprietária do estúdio, a fisioterapeuta chefe da coisa toda lá. Queria agradecer a presença dela aqui. Lueide, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço e agradeço a oportunidade da gente esclarecer algumas coisas, né, desvendar alguns mitos e afirmar o que é verdade dentro dessa área. E verdades, né, sobre Pilates, é verdade. E eu primeiro queria dizer a você que esse é sempre muito um bate-papo que a gente tem aqui. Então, eu vou naquela linha do curioso também, de dúvidas que a gente tem, que a gente sabe que o público também tem. E eu queria começar com uma pergunta logo assim, auspiciosa. Vamos lá. Pilates é treino ou tratamento? Última pergunta, bem polêmica, né? Então, o Pilates, ele chegou no Brasil e ele foi abraçado muito por fisioterapeutas, né? Fora do Brasil, não, mas dentro do Brasil, sim. Então ficou muito esse questionamento, é da educação física, da fisioterapia, e aí? A gente usa na fisioterapia o Pilates como uma reabilitação, tá? Então a gente faz exercícios, a gente treina alongamento, então o Pilates é uma ferramenta dentro da fisioterapia. Ela serve para alavancar o tratamento do paciente. E depois disso a gente faz o treino corretivo, a gente ajusta a função, então ele agrega muito dentro da fisioterapia. Mas ele não é exclusivo da fisioterapia, tá? Ele pode ser usado por outro profissional. O educador físico, ele pode ter o Pilates. Não dentro de uma clínica de fisioterapia, né? Você vê aqui, por exemplo, academias que têm professores de educação física ministrando a aula de Pilates, né? A gente ministra o atendimento. Quase atendimento já muda para o processo de Pilates, vamos lá. Ele pode ser usado para ganho de força muscular. Também é outra polêmica. Eu tô começando bem, só tô polemizando logo do cara. Então, eu já ouvi, tá? Eu trabalho com Pilates há 20 anos e eu já ouvi, Pilates não serve para ganhar força, Pilates não serve para ganhar massa muscular. Então, Caio, olha só. A musculação, ela trabalha com tensionamento muscular. É isso que gera o ganho de massa muscular, certo? E o Pilates? A gente também trabalha com tensionamento. Na musculação, a gente trabalha com carga, né? Anilha, halter. No Pilates, a gente tem mola. A mola é a resistência do Pilates, mas não é só a mola. A gente também trabalha muito com o nosso corpo, com o peso do corpo. É tanto que a gente tem exercícios de mat, né? De solo, né? Que foi o que começou, né? O movimento do Pilates. O Joseph, ele começou muito em solo. Uhum. Então, a gente tem mecanismos, além da mola, de aumentar o tensionamento, tá? Por exemplo, numa academia, num treino de academia, você aumenta a carga. A gente, além de aumentar a carga com a mola, a gente pode intensificar um treino com cadência, com a sequência de exercícios, né? O sequenciamento, a cadência. Por que a cadência? Eu posso trabalhar o músculo fazendo um movimento em determinado tempo, né? Um movimento de encurtamento, a contração, que a gente chama concêntrica. Por exemplo, um bíceps. Essa é a contração concêntrica do bíceps. Essa é a contração excêntrica. A gente não desaba para voltar para o movimento, então a gente controla também a volta. Isso essa hora que dói mais, viu, gente? Vou logo falar a verdade. É nessa hora que você pensa que tá fácil e não tá. E descobre que se estiver fácil é que você tá fazendo errado. É mais ou menos isso, né? E aí dentro da cadência a gente ainda pode colocar uma outra coisa. A isometria. É isso que dificulta a sua vida. Eu lembro bem. Tem interessante que você está falando aí agora e tem sido muito
em voga a questão, inclusive, da calistenia, né? E tem algo que se aproxima dessa calistenia também, né? Que a calistenia é um exercício feito com o peso do próprio corpo. Exatamente. Então, tem uma proximidade com essa... Exatamente. Quando a gente trabalha, o que é a calistenia? Você usar o seu corpo sem acessórios para fazer exercício, né? Como é que a gente vai dificultando a calistenia? No tipo de exercício, no tipo de movimento que a gente faz, no tipo de execução e na quantidade, né? E na sequência, como eu falei antes, né? O sequenciamento. Então, por exemplo, na calistenia, se eu faço um treino de muito agachamento, do agachamento sumô, que é com a rotação externa da perna, e depois eu coloco a isometria, que é a sustentação. A isometria é você fazer uma contração sem haver movimento, tá? Então, a gente conhece, por exemplo, a prancha, que é um exercício bem tradicional, na academia, no pilates, enfim. Isso é uma isometria. Então, a calistenia... É na isometria que a gente descobre que 1 minuto demora, né? Demora 1 minuto na prancha, 2 minutos na prancha. Então, a isometria pode estar dentro da calistenia. A calistenia é usar o peso do seu corpo. E a gente faz isso no pilates. Também principalmente exercício de solo, né? Que a gente, às vezes, não usa acessório. É uma coisa que eu... Bom, primeiro que eu vou dizer a vocês que eu sou assíduo do pilates. Para mim, hoje é uma obrigação o exercício, o pilates. O treinamento de pilates, posso falar assim? Pode. Tá certo, né? Meu treinamento de pilates é algo que eu considero hoje obrigatório, até por uma condição minha de fortalecimento da minha questão da minha coluna, dos músculos ao entorno da coluna e tudo mais, da minha situação que eu já vivo, e para mim virou religião. E eu acho assim, queria entender também como é que entra a história do neopilates, porque a gente já vive o pilates. Sim. E existe esse neopilates, que é algo já conhecido do público, pelo menos uma boa parte conhece, mas ele entra com novos recursos, novos equipamentos. Isso. E fez um upgrade no pilates aí. Como é que é o neopilates? O que é o neopilates? Vamos apresentar ao público. Então, o neopilates, ele nada mais é do que os exercícios do pilates executados em equipamentos diferentes. Equipamentos que foram desenhados, tá? Para essa técnica, para esse tipo de treinamento. Então, nós temos execução de exercício convencional, tradicional, do Joseph, dentro desses novos equipamentos. E aí a gente coloca equipamentos aéreos, tá? Mas eu quero deixar claro que não é uma aula de acrobacia. É um treino, tá? A gente coloca equipamentos aéreos e dentro desses equipamentos aéreos a gente vai fazer exercício. Tá passando até umas imagens aí atrás, não sei se o pessoal pegou nesse ângulo agora, mas vamos lá. Mas ele tem um quê de circense, né? Ele tem um quê Então, a inspiração do Neo foi o treinamento funcional, foi a arte circense e a base do Pilates. Então, a gente usa os princípios do Pilates, né? Respiração, concentração, dentro desses novos equipamentos que foram inspirados nisso. Então, a gente tem o que a gente chama de lira, dentro do Neo Pilates, que é aquele aro, sabe quando você vai no circo que tem Já me penduraram ali. Já me penduraram ali. Então, a gente usa também o slackline, que é aquela fita que às vezes a gente vê muito na praia ou realmente em lugares que tem treinamento funcional. E nós fazemos exercícios de pilates nessa superfície. Entendi. Então, é um incremento de novos equipamentos, novos recursos, mas o princípio da atividade... É o Pilates. É o Pilates. Exatamente. Não tem nada de acrobático, não. Ninguém tá treinando pra sair nas Olimpíadas. Não é treinamento para circo, tá? Até porque existem as aulas circenses, que não é o que a gente faz. A gente faz treinamento Sim. De exercícios em superfícies instáveis até, tá? E aí tem os exercícios aéreos, é importante que a gente fale, mas também tem os exercícios que são em solo. E as pessoas pensam assim, então se é uma coisa diferente, mais desafiadora, só pode fazer quem tem preparo. Gente, eu tenho um idoso que faz. Você tem uma gama de exercícios que você pode tanto dificultar, sim, quanto facilitar. Então o fisioterapeuta está ali para ser o instrumento para trazer a facilidade ou a dificuldade do exercício. E eu tenho visto muito, talvez porque o Instagram também reage ao que você interage, pesquisa, a gente sabe muito bem disso. Então, eu tenho visto muito e tem aparecido muitos atletas, né? Isso. Celebridades que fazem pilates como complemento também do seu treino. Isso. Piloto de Fórmula 1 eu já vi jogador de futebol, Cristiano Ronaldo, eu já vi Sylvester Stallone, na idade que tá, apesar do preparo dele, na idade que tá para Sylvester Stallone é um pouco diferente do resto
da humanidade, né? Mas vamos lá, eu vi Sylvester Stallone, eu já vi celebridades que não são nem atletas também, mas todos eles usam o Pilates como complemento, falei certo? Ou como fortalecimento, ou como tratamento? Agora eu quero de novo. Esse Pilates que entra para um jogador de futebol, né? Qual o papel desse Pilates para ele? Joia. Só fazendo um complemento do que você falou. Eu conheci o Pilates muito pequena, né? Eu li sobre o Pilates. Quando o Pilates chegou no Brasil, eu nem fazia fisioterapia nem nada. A Madonna fazendo. E eu me lembro bem da foto da Madonna numa revista. E era num exercício aéreo de um equipamento que a gente chama de trapézio Cadillac. É um equipamento tradicional, tá? E para o jogador, para o atleta, como é que o Pilates entra? Ele pode entrar trabalhando mobilização, alongamento e fortalecimento. O que é que tem de diferença entre esses três? Vamos lá. Um músculo, para ele ser saudável, ele tem que ser um músculo que tenha elasticidade. A elasticidade e a força, elas andam juntas. Vou te dar um exemplo. Daiane dos Santos, né? Rebeca Andrade. Elas são bem alongadas, são elásticas e são extremamente fortes. Então, quando a gente tem um alongamento muscular, um músculo numa posição ideal, a gente consegue aumentar o fortalecimento com qualidade. É nisso que entra o atleta, tá? Eu dei 2 exemplos de 2 ginastas, mas isso vai em qualquer área. Você sabe que o jogador de futebol precisa ter um alongamento até para você entrar num lance. Vale pro atleta de final de semana? Aquele que pedala, vale para aquele que tem problema de coluna e aí usa o Pilates como religião, não é à toa, tá, gente? Então o Pilates, para mim, ele é... Se eu tiver errado, ela vai ter que me corrigir aqui ao vivo, mas assim, ele é justamente o que me permite uma condição e uma rotina normal, diária, já que eu tenho o problema das hérnias lombar e cervical, e esse fortalecimento é feito durante o meu Pilates para que eu tenha essa condição de vida normal. Condição de vida normal, entenda-se, de vez em quando o cara faz uma besteira, carrega um peso, como semana passada, e fica travado de coluna, né? Tô fazendo meia-culpa aqui pra minha fisioterapeuta, viu? Então, no seu caso, tá? Que são atletas, não são amadores, não são profissionais. Sim. Também é muito importante. A gente tem um grande trunfo. O Pilates, ele é lúdico, ele é dinâmico. Então, a gente consegue agarrar o público que não gosta de atividade física. E a gente consegue agarrar o público que tem um objetivo com outro exercício. Como é o seu caso, né? Você queria uma atividade aeróbica de performance legal, bacana, no final de semana, no meio da semana também, que você faz, que é o pedal. Então, no Pilates, a gente trabalha para que você tenha uma qualidade no seu pedal. Para você, eu digo isso para algumas pessoas, também é remédio. Não pode faltar na vida. Enquanto você está fazendo, você está ali bem, né? E você acaba sentindo falta, sim, porque você sabe que você treina o seu alongamento, fortalecimento, principalmente do que a gente chama de centro de força, casa de força, que é nosso abdômen, que hoje a gente chama muito de core também. Isso. Então, quando a gente tem um centro de força trabalhado, né, estabilizado, a gente consegue realizar exercícios ou praticar uma atividade física de maior performance melhor. A gente tem um desenvolvimento melhor. Aí, vamos lá. Aí já difere completamente. Bom, lá no estúdio Pilates Salvador, né? No seu estúdio, você tem outras disciplinas, eu vou dizer, não. Talvez assim, outras atividades e outros tratamentos e outras. Sim. Por exemplo, eu sei que lá você tem, inclusive, muita gente que pratica corrida que faz o Pilates. E lá hoje você tem um recurso, como é que chama aquilo? Que protocolo é aquele lá que eu vejo a galera correndo por lá? A gente tem uma esteira e a gente faz a avaliação biomecânica para a corrida. Então você avalia a pessoa, como está a corrida da pessoa. Isso. E aí ela pode trabalhar também no Pilates de forma a melhorar essa dinâmica. Isso. No Pilates ou em outra atividade que seja de escolha dela. Tá. No nosso caso, a gente trabalha no Pilates. Certo. Então, a pessoa vai, a gente coloca as marcações, ela sobe na esteira, existe uma gravação. Não sou eu que faço, é uma fisioterapeuta. Especialista nesse assunto. Exatamente, que corre, né? Lilian, né? Larissa Bahia. Larissa Bahia, tá. Isso, ela corre maratona, né? Eu tenho 2 fisioterapeutas que são fora da curva, elas correm maratona. E ela faz essa avaliação no computador, ela senta com você e te explica, olha, esse ponto a gente pode melhorar assim, esse ponto.
Um exemplo de ponto, Analisa olha. a mecânica A do mecânica, movimento, a analisa biomecânica da corrida toda. Postura toda de sua corrida, como é que você pode melhorar. Isso é feito um processo de acompanhamento depois? Como é que evoluiu? Como é que melhorou? Isso é uma opção do cliente, tá? A gente hoje não chama só de paciente, chama de cliente. Eu fiquei atento, você falou cliente. Então, a gente pode melhorar em vários aspectos. O interessante é que a gente faça a avaliação, faça a correção. Sim. E depois de uma performance sua, você volte para avaliar depois de um tempo, tá? Não precisa ser imediatamente. No meu horário de Pilates também tem os corredores. Sim. Alunos, falei alunos, não falei pacientes. Alunos do Pilates e que eles têm... Eu vejo que os exercícios que o fisioterapeuta dele passa, João Batista, o fisioterapeuta, ó, um abraço, João. As atividades que eles fazem no Pilates é diferente do resto da turma, porque existe um trabalho de fortalecimento específico para o treino e para a corrida deles também, não é isso? Isso. Então, vou te falar um pouquinho sobre gesto esportivo, tá? A gente visa muito isso com quem trabalha com a gente, com quem faz com a gente o trabalho de corrida, por exemplo, do pedal, como é o seu caso. O gesto esportivo é a biomecânica daquele movimento que ele precisa para fazer a atividade dele, tá? Por exemplo, um tenista, ele faz esse movimento no braço. Então, a gente, dentro do Pilates, a gente vai trabalhar o gesto esportivo dele, como a gente pode melhorar aquilo, como é que a gente pode dar mais qualidade, como é que a gente pode tirar compensações. Aí ele ganha força, elasticidade, e vai praticar aquilo com mais facilidade. Mobilidade, entendeu? Porque a gente precisa ter mobilidade. Pois é, eu podia ganhar agora uma cortesia aqui do Estúdio Pilates Salvador para fazer o gesto esportivo do meu pedal, que eu ainda não fiz não. Do pedal ainda não. Tá bom, tô chorando aqui ao vivo, viu, povo? Vamos lá. E aí depois a gente grava e você vê como é que você vai ficar a sua performance. Tá. Porque a gente olha justamente a sua pisada, o seu desenvolvimento de joelho, tudo isso. Tá, entendi. E aí, vamos lá, mas falamos um monte de Pilates, falamos de Neopilates, mas aí eu queria desmistificar também e até entender o que é aí o RPG, né? Então. Que a gente tá falando tanto de... Agora a gente falou de gesto esportivo, foi isso o termo? Gesto esportivo. Mas isso ainda tá tratando como uma dinâmica do corpo com atividade Pilates. Sim. E o RPG? Então. A gente sabe, a sigla acho que eu sei, né? Reeducação Postural Global. Isso. Vamos lá. O que você faz, eu né? faço também porque eu preciso, mas é bom explicar pro povo qual o objetivo do RPG, né? Ele tem um objetivo. Isso. Eu aí sei até que a pessoa recebe alta do RPG. Isso. Tá, então me explica aí que... Porque o RPG é um tratamento, tá? Então, a ideia do RPG é a gente trabalhar em posturas que façam um melhor alinhamento, tá? Não é uma correção, a gente não fala mais hoje de correção postural. Quando foi lançado, quando surgiu o RPG, a gente falava em correção postural. E hoje, assim como toda a área de saúde, a fisioterapia vai evoluindo, vai mudando algumas coisas, a gente fala de adequação postural, tá? Então, o RPG, ele faz uma adequação do que pode estar te provocando uma lesão, o que pode estar te provocando uma alteração. Então, o RPG, ele faz esse tipo de correção de musculatura mais estática. Sim. No Pilates a gente estava trabalhando mais a dinâmica. Mecânica. Isso. E a dinâmica mesmo. Você andar, você correr, você pedalar. Tá? Eu acho que você postou no seu estúdio lá não sei se foi lá também, posso estar errado, mas assim, associando as atividades que a gente faz no Pilates com as coisas do dia a dia, né? Isso. É engraçado porque a gente fortalece o músculo para ter a condição de agachar e pegar uma coisa da maneira correta, levantar e sentar da cadeira da maneira correta, alcançar um objeto que está num armário alto e que eu tenho que pegar peso muitas vezes. E eu vi uma associação disso, é muito interessante. Isso aí a gente tem que... Mas aí eu tô falando assim, isso tá ligado ao RPG ou ao Pilates? É dinâmico, né? Então é Pilates. E aí eu vou te contar uma coisa, um mito, né? Que a gente ouvia muito, hoje muito menos. O médico disse que eu não posso agachar. E aí chegava pra gente assim, não posso fazer agachamento. Não posso ir pra academia fazer agachamento. Vamos lá. Como é que você faz pra sentar na sua cama? Você agacha, né? Como é que você senta na cadeira? Como é que você senta no vaso sanitário? Eu vou ter que agachar 1 hora, né? Então a gente agacha no dia a dia. E aí, às vezes, a gente puxava a orelha de algumas pessoas dentro do Pilates, assim, eu fui fazer isso e fiz assim. Eu falei, e você faz Pilates pra quê? A gente ensina vocês como é a maneira correta para as atividades da vida diária, para as atividades de lazer. Então, a gente tem que tirar o Pilates de dentro do estúdio e levar pra nossa vida.
pro nosso dia a dia. Como é que você deita? Como é que você levanta? Não é para fazer só na nossa frente. Quem faz pilates, com certeza tem vozes na cabeça. Depois passa o resto do dia ouvindo assim, ó. Estica a coluna, peito pra frente, fecha a escápula. Essas vozes ficam se repetindo. O abdômen. Segura o abdômen. Né? Então até expor quando levanta no estúdio de podcast, levanta da maneira errada e recebe uma reclamação. Trava esse abdômen na hora de levantar. Então assim, essas vozes ecoam depois no dia a dia nas nossas cabeças, né? Mas é engraçado porque tudo isso, ou seja, eu passo o tempo todo exercendo aquilo que eu fui, vou falar, treinado no meu Pilates. Que você foi aprender. Aprender lá. Porque às vezes treinar a gente esquece, né? Mas é aprender uma nova vida, uma nova rotina. A maneira correta de fazer. A maneira correta. O que a gente faz dia a dia. Isso. Legal. E aí quando você fala do RPG, a gente vai te mostrar o que é que a gente pode melhorar. E são posturas, é completamente diferente do Pilates, né? Podem ser muito complementares. E a gente também vai desde criança, que a gente precisa, tem uma alteração postural que é muito comum, que chama escoliose, a gente faz correção escoliose. Sim. Trabalha no RPG isso, né? Até idosos. E você vai tanto de paciente com dor, aí a gente chama realmente de paciente com dor, quanto pacientes que só são para melhorar, adequar o seu dia a dia de postura ou corrigir uma alteração postural. A gente hoje na fisioterapia, a gente fala muito de hands-on, hands-off, né? Eu tô ali com a mão tratando, mas o off em casa é um dos exemplos, tá? Também faz parte do tratamento. Sim. A responsabilidade do paciente fazer. Tá? Pior sou eu, gente, que leva a fisioterapeuta pra casa, e aí toma expor dentro, hands-off, toma expor... 24 horas, 24 horas, não tem jeito não. Mas vamos lá, e aí, Lu, isso tem a ver com a noção de fisioterapia integrativa? O que é a fisioterapia integrativa? A fisioterapia integrativa, assim como várias outras áreas, a odontologia integrativa, a medicina integrativa, sim, nós visamos tratar o paciente como um todo, né? A pessoa como um todo. Então, por exemplo, quando você vai para mim no RPG, eu vou tratar a sua queixa, tá? Certo. Apesar de a gente olhar para uma globalidade. Tá. Na fisioterapia integrativa, a gente avalia também a questão do sistema nervoso, a gente avalia também, a gente tem um olhar muito cuidadoso para o intestino, porque a gente sabe que hoje o intestino é o nosso segundo cérebro, e a gente faz um trabalho multidisciplinar. Sim. Então, se na minha avaliação eu achei que a função intestinal, porque a gente tem num questionário algumas perguntas desse tipo, eu achei que não tá legal a nutrição. E aí, o que você acha? Deixa eu fazer associa a nutrição ao Isso. processo. É um protocolo, então? Não é sempre um protocolo, mas é um trabalho multidisciplinar. A gente encara como um trabalho multidisciplinar. Então, assim, se eu preciso que a nutrição, a parte nutricional dele esteja bem, eu posso encaminhar para o nutricionista. Se durante o meu atendimento eu achar que ele precisa de uma psicóloga, eu encaminho para a psicóloga. Então, eu tenho que fazer uma gestão do que está ali no consultório para mim. Então, não é necessariamente eu que vou fazer todo o tratamento. Eu, por exemplo, já recebi paciente que eu vi, olha, aqui precisa fazer uma sessão, digamos, de acupuntura. Eu vou encaminhar para o acupunturista, sim, tá? Se eu achar que aquilo é legal. Primeiro eu tenho que ver uma coisa muito importante, Caio. A crença do paciente, né? No caso, eu falei da acupuntura. Se ele acredita que a acupuntura pode ajudar ele, se eu acho que também poderia ajudar, aquilo vai resultar positivamente no meu tratamento. Sim. Nem sempre sou eu que vou tratar, né? Você falou da osteopatia. Eu não trabalho ainda com osteopatia. Você está fazendo a especialização agora. O que é osteopatia? Eu gosto de começar assim, o que é tal coisa? Então. Porque aí fica bem esclarecido, bem didático para quem está assistindo a gente, né? E a gente consegue entender o que ou de repente se enxergar naquilo que a gente acha que pode ser o caminho para o que eu acredito, minha crença, né? Para minha crença, do que eu acho que vai fazer bem para mim. Porque no final das contas a gente está falando de saúde. Isso. De um modo geral, saúde. Bem-estar. Né? Bem-estar no dia a dia, bem-estar com a saúde, bem-estar com o corpo, bem-estar com a evolução na atividade física, para quem é atleta também. Isso. Mas vamos lá, osteopatia, Lu. O que é osteopatia? Vamos lá, osteopatia é uma linha de tratamento também, que a base primordial é de uma boa avaliação. Só que a osteopatia, ela engloba um pouquinho mais de coisas diferentes da fisioterapia, que a fisioterapia tradicional não tinha, né? Sim. Por exemplo, a gente trabalhava muito com parte estrutural. Sim. O que é estrutural? Osso, músculo, né? Articulação, fáscia.
ligamento, a osteopatia, ela já tem também, tá? Uma visão sobre a parte visceral, sobre crânio sacral. Então, é uma união dessas teorias e que a gente coloca em prática. Então, não necessariamente você vai chegar lá para mim com uma queixa lombar e eu vou manipular só a sua lombar. Eu vou avaliar, né? Bem, com calma. E pode ser que a sua queixa lombar seja uma questão de víscera. Então, com a minha mão, eu posso fazer alguma técnica visceral. Então, isso é osteopatia, tá? Então, aprofunda o tipo... Aí eu posso chamar de tratamento? É tratamento. Osteopatia é tratamento. Uma avaliação, é um tratamento baseado numa boa avaliação. Tá. Ou seja, é de repente ir procurar a fonte. Isso, que é o mais importante. Que pode não ser só muscular, parado. Tá, E uma coisa importante que você falou, buscar a fonte. A gente recebe muito, Caio, pessoas assim, eu tô com a dor no meu ombro. E às vezes a dor não, ali é o sintoma, mas não é a origem. Sim. Então hoje a fisioterapia tem que ter uma atenção muito grande com isso, né? Hoje a gente busca não tratar só a dor. A gente tem que buscar qual é a causa dessa dor. A dor é um sintoma. A dor é um sintoma. Né? Então a gente vai tratar o que está causando aquela dor. Exatamente. Por isso a gente tem que ter uma boa avaliação. Criteriosa, calma. Tá difícil, leva, estuda, chama um colega, sabe? Uhum. Você tem que ter muito cuidado hoje, porque as dores hoje são multifatoriais. Né? Podem ser psicossomáticas ou somatoemocional. A gente está aqui com Lueide Esteves, proprietária do Estúdio Pilates Salvador, tomando uma aula sobre bem-estar, saúde e qualidade de vida. Posso falar assim? Claro. Porque tudo que você falou até agora, desde que a gente, agora no finalzinho a gente falou de osteopatia, a gente falou de RPG, fisioterapia integrativa, falou de pilates, tudo tem a ver com bem-estar, com qualidade de vida. E eu não posso negar, eu hoje sou um adepto do pilates, quase que minha obrigação diária, 2 vezes por semana. E queria até agradecê-lo, já de cara aqui, a começar com um agradecimento muito real, já que eu sou frequentador, aluno, paciente, tudo do Estúdio Pilates Salvador, mas também assim, de poder compartilhar com a gente esse tipo de conhecimento, esse tipo de... que seja até um incentivo para nossos ouvintes aí do nosso podcast, a conhecerem mais, aprofundarem e tirarem proveito de todos esses recursos que você falou com a gente aqui hoje, que fazem a gente ter um dia a dia e uma vida melhor. Isso. Resumidamente, fui bem? Foi bem, foi bem. Eu que agradeço o convite. E assim, uma coisa que eu queria reforçar bastante é o quanto é importante você realmente estar bem, né? Porque tem o bem-estar e tem o estar bem. A gente precisa sempre, Caio, não negligenciar nosso corpo. A gente tem que ouvir nosso corpo, tá? Hoje a fisioterapia, ela te ajuda muito a ter uma recuperação, né? Pós-operatório, pré-operatório, o dia a dia mesmo. E uma coisa que eu queria enfatizar mais ainda é a importância de você estar bem para fazer uma atividade, não necessariamente o Pilates, que foi o que a gente abordou muito hoje, mas uma atividade geral, uma atividade física geral, porque dezenas de estudos estão saindo mostrando o quanto a atividade física é importante, né? E aí a fisioterapia entra nisso, a gente está dando a qualidade para a prática de atividade física. Eu brinquei até com um amigo, o Pablo, recentemente. Ele teve uma cirurgia no ombro. Sim. E eu também, com esse problema que eu tive de coluna, vou dizer assim, apesar de vez em quando aparecer uma crise eventual, esporádica, mas eu costumo dizer, nem só Jesus salva, fisioterapia salva também, porque eu vou dizer, hoje eu acho que é algo que tem que estar... Como a gente falou, no dia a dia, né? Aquilo que a gente aprende lá, aquilo que a gente reforça lá, que a gente trata ou treina lá, é o que nos deixa pro dia a dia. E deixa de pé, viu? Você falou uma coisa legal, assim, a fisioterapia trata. E a gente tem um bordão que a gente fala assim, não é magia, é fisioterapia. Aí. E assim, é o importante todo mundo ter esse olhar. Eu também trato, né? Eu, com 22 anos, eu descobri uma hérnia de disco. Eu sou completamente assintomática, eu nem sei mais se eu tenho hérnia de disco, porque realmente existem vários estudos que mostram que ela pode ser reabsorvida. Mas eu faço o meu Pilates, eu
tenho a pessoa que faz meu RPG, né? Uma manutenção, eu não faço o tratamento constante, porque eu não tenho mais essa indicação. Quando eu preciso, eu faço osteopatia. Então, assim, eu também me cuido. É importante todo mundo ter essa visão. E ouvir o corpo, como você falou. Ouvir o corpo é o mais importante. Você começa ali, isso aqui não tá legal. Quanto antes você for, melhor. Tá? Se você for deixando, prorrogando, isso vai ficando muito mais difícil. Vai tornando-se um problema crônico. A gente trata dor crônica, a gente trata problema crônico, mas é mais difícil, porque você entra em outros aspectos. Entendi. Tá? Inclusive de alopatia e diversos outros problemas. Entendido? Então, Lu, queria dizer que foi muito engrandecedor, muito conhecimento, muito, muito bom ouvir dessa forma. Eu acho que é isso que é importante aqui do podcast, a gente difundir de uma maneira didática, palatável, um bate-papo descontraído, numa boa, como eu fiz algumas brincadeiras, por exemplo. Mas agradecer demais. Obrigado, Lueide Esteves, do Estúdio Pilates Salvador, está aqui com a gente. Nós do Tudo Pode Haver agradecemos muito, e aqui tudo pode, já disse, né? Qualquer assunto, qualquer temática, traz pra gente. Tem alguma curiosidade, quer tratar de algum assunto polêmico ou não, chama a gente lá. Vamos falar aqui no Tudo Pode Haver, porque aqui tudo pode. Obrigado, Lueide. Eu que agradeço e até o Pilates terça-feira, né? Olá.